Oi, gente. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou bem. Vou parar de me justificar. Decidi isso neste vídeo, tá? Vou aparecer sempre que for possível. Então, não vou desistir do canal, mas vou desistir de me justificar com vocês. E vamos continuar a nossa leitura, mas se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. Um livrinho assim que tá comendo meu juízo? Sim, está. Já faz um tempão que a gente está trabalhando nele? Sim, quase um ano. Mas chegamos agora ao capítulo 6, a Aliança Moderna. Esse capítulo eu vou conseguir fazer num vídeo só, olha que incrível, porque ele é curto e ele fala do que a gente vive atualmente, então não demanda grandes explicações, a gente está vivendo essa aliança moderna neste momento. Então eu já começo lendo para vocês um trecho para vocês verem que é fato que eu falo para vocês. A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, e ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindir ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos, nossos sonhos. Ele decide onde moramos, quem amamos e como morremos. Então, o que é essa aliança moderna, né? O que é esse contrato? É tudo aquilo, todos aqueles padrões, aquelas crenças limitantes, tudo aquilo que já está incutido aqui no nosso inconsciente coletivo, né? Então a gente nasce, é como se a gente já nascesse pré-determinado a um destino, né? Então, se você nasceu numa família pobre, você vai ser pobre pelo resto da vida. Então, você vai crescer, vai trabalhar até morrer, vai casar, vai ter meia dúzia de filhos, e esse é o seu destino, você tá fadado a isso. Ou se você nasceu herdeiro, nasceu rico, então você vai curtir a vida, você vai casar se você quiser, vai gastar o dinheiro como você bem entender. Então, são esses padrões que já tem aí nessa aliança moderna, que a gente adere a ele assim que nasce. Então, são poucas as pessoas que procuram mudar. Mas como a gente já vem falando em vários vídeos, né, sobre essas questões do ser humano, então hoje em dia já é possível, muito mais possível, você transcender, né, ou rescindir esse contrato. Mas depende muito do quê? De um estado de consciência, muito mais do que de um estado de condições, né? A gente nasce sim, cheio de condicionamentos, dentro de uma esfera sim, né? Do que tá na moda, do que dizem hoje, né? Dentro de uma bolha, sim, é verdade, mas hoje é muito mais possível você furar essa bolha, é muito mais possível você transcender o local da onde você nasce do que era antigamente. E a crise moderna, né, a crise da modernidade, essa aliança moderna, ela não é de hoje, tá? Ela já vem há um bom tempo que as pessoas já estão em conflito com essa era, né, com essa modernidade que a gente vive. Mas vou continuar, vou ler mais um trechinho para vocês. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato inteiro pode ser resumido numa única frase: humanos concordam em abrir mão de significado em troca de poder. Então ele foi muito sintético, né, nessa frase. Então, a aliança moderna, esse contrato é o quê? Eu abro mão do meu sentido, do meu significado de vida em troca de poder. E esse poder, se tratando aí da modernidade, ele é basicamente o poder aquisitivo, né? Então, quanto mais coisas eu tenho, maior é o meu sucesso. Mas só isso resolve os meus problemas? Não. Então, eu já vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O mundo moderno não acredita em propósitos, apenas em causas. Se existe um mote para a modernidade, ele é: coisas ruins acontecem. Então, deixa eu ler mais um pedacinho aqui para vocês. Continuando. Portanto, o trato da modernidade oferece ao homem uma enorme tentação aliada a uma ameaça colossal. A onipotência está diante de nós, quase ao nosso alcance, mas debaixo de nós se escancara o abismo do nada total.
No nível prático, a vida moderna consiste numa constante busca do poder no universo destituído de significado. A cultura moderna é a mais poderosa da história e está incessantemente pesquisando, inventando, descobrindo e crescendo. Ao mesmo tempo, ela é assolada por mais angústia existencial do que qualquer cultura anterior. Então, como ele diz aqui, né? Esse contrato, né? Ele nos esvazia de sentido, nos esvazia de significado. Aí eu lembrei, né, lendo essa parte, que já faz alguns meses que eu estava ouvindo um podcast e o entrevistado, ele disse parafrasear, né, ele estava parafraseando Dostoiévski, se eu não me engano, gente, não repara, mas eu acho que é isso, Dostoiévski. E ele falava que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então isso para mim fez muito sentido, né? Porque a gente, embora eu tenha tido lá, né, o vídeo anterior a gente falou da questão da ciência, da religião, da questão da jornada espiritual, mas eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, então para mim essa frase fez muito sentido. Então nós estamos esvaziados, né, de Deus, do sagrado. E aí esse Deus, para muitas pessoas pode ser qualquer coisa, gente. Vocês podem nomear de qualquer forma, ou vocês podem ter outros propósitos, né? Pode ser sua família, pode ser seu relacionamento, pode ser sua carreira, mas que preencham esse vazio, porque todo ser humano tem um vazio, isso é fato, tá? A gente tem essa questão da busca, do ser mais alguma coisa. Isso é fato, mas a gente tem que parar, como eu disse no começo, é um estado de consciência. Isso é realmente o que eu quero? O que eu estou vivendo é realmente o que eu quero? Isso tem algum sentido para mim? Vou ler mais um trechinho para vocês. O credo de mais coisas impele indivíduos, empresas e governos a descartar tudo que possa impedir o crescimento econômico, tal como preservar a igualdade social, garantir a harmonia ecológica ou respeitar os pais. Olha só que coisa, gente. Na União Soviética, quando as pessoas pensavam que o comunismo controlado pelo Estado era o caminho mais rápido para o crescimento, tudo o que estivesse bloqueando o caminho da coletivização era erradicado. Inclusive, milhões de kulaks. Os kulaks, na época, eram os camponeses ricos, tá? Eu fui pesquisar porque eu não sabia o que era o kulaks. A liberdade de expressão e o mar de Aral. Hoje é generalizadamente aceito que alguma versão de capitalismo de livre mercado é um caminho muito mais eficiente para garantir um crescimento de longo prazo. Daí a proteção a fazendeiros ricos e a liberdade de expressão. Mas os habitats ecológicos, as estruturas sociais e os valores tradicionais que se puserem no caminho do capitalismo de livre mercado serão destruídos e desmantelados. Então, né, gente, qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência, tá? Então, essa questão aí dos fazendeiros ricos, da liberdade de expressão, deles quererem se garantir por meio da força, é porque eles estão se sentindo ameaçados de alguma forma. Mas não é que nós, enquanto sociedade, estamos ameaçando. A crise ecológica, ela é iminente. Então, ou a gente muda a forma como a gente vive, ou a gente vai ser extinto, não tem outro caminho. Vou continuar lendo aqui para vocês. Mais um trechinho. A tradicional visão do mundo como uma torta com um tamanho pré-fixado pressupõe que só existem dois tipos de recurso: matérias-primas e energia. Mas, na verdade, são três: matérias-primas, energia e conhecimento. Matérias-primas e energia são esgotáveis. Quanto mais se usa, menos se tem. O conhecimento, em contrapartida, é um recurso em crescimento. Quanto mais se usa, mais se tem. Realmente, quando você aumenta seu repertório de conhecimento, ele é capaz de lhe dar mais matérias-primas e mais energia. Se eu investir 100 milhões procurando petróleo no Alasca e o encontrar, terei mais petróleo. Mas meus netos terão menos desse recurso do que eu. Porém, se eu investir 100 milhões na pesquisa da energia solar e descobrir uma maneira nova e mais eficaz de controlá-la, então meus netos e eu teremos mais
energia. Então, olha só que coisa interessante que ele traz aqui, em se tratando, né, de conhecimento, né? Nós demoramos séculos para descobrir, né, que a gente poderia evoluir nesse sentido. A gente estava muito conformado com a vida, a gente achava que não existia uma forma de progresso. E aí, quando a gente descobre que é possível, através da ciência, progredir, a gente começa a avançar enquanto sociedade, mas a gente acabou abrindo mão de sentido. Agora a gente tem que procurar o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, quando a gente fala de acesso ao conhecimento, até 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, século XVIII, as escolas não eram públicas, elas eram somente particulares. Então, quem tinha acesso ao conhecimento era um número muito pequeno de pessoas. E hoje, com o advento da internet, você pode assistir uma aula de um professor de Harvard aqui da sua casa, de qualquer lugar do mundo. Então, o conhecimento está muito mais acessível, só que também o conhecimento em mãos de pessoas que não têm consciência também não traz coisas boas, né? Então, a gente precisa encontrar pontos de equilíbrio em tudo isso. A educação passa a ser um direito de todos, a gente passa a ter possibilidade de transcender as nossas condições, mas como a gente está fazendo isso, né? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A Revolução Científica libertou o gênero humano desta convicção. A maior das descobertas científicas foi a descoberta da ignorância. Uma vez que os humanos se deram conta de quão pouco sabiam sobre o mundo, eles tiveram um motivo muito bom para ir em busca de conhecimento, o que abriu caminho científico para o progresso, né? Então aqui ele está fechando o que a gente estava falando, né? A descoberta da ignorância é um dos capítulos lá do livro Sapiens, lembrando que eu sempre falo para vocês, eu vou deixar aqui esse capítulo na descrição desse vídeo, mas eu sempre recomendo que vocês voltem lá, assistam todos os Sapiens e depois voltem aqui para assistir Homo Deus, porque daí vocês vão conseguir ter mais compreensão do que eu tô falando em cada vídeo aqui, porque o Sapiens, ele faz a base para o Homo Deus, né? Então, é uma breve história da humanidade, vai falar da história dos Sapiens. O Homo Deus é uma breve história da humanidade. Então, de tudo que a gente caminhou até aqui, como que a gente pode ver o nosso futuro, né? Qual que é esse sentido? E como ele escreveu esse livro lá em 2016, e nós estamos já em 2023, já tem muita coisa de que ele trouxe aqui nesse livro que já está acontecendo, que a gente já é possível ver na nossa realidade. E isso para mim é muito, muito assim, complexo. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês. Portanto, temos uma boa chance de superar o problema da escassez de recursos. A nêmesis real da economia moderna é o colapso ecológico. Tanto o progresso científico como o crescimento econômico têm lugar numa biosfera frágil. E à medida que ganham impulso, suas ondas de choque desestabilizam a ecologia. Para poder oferecer a cada pessoa no mundo um padrão de vida semelhante ao dos americanos abastados, precisaríamos de alguns planetas. Entretanto, só dispomos desse. Então, a gente já falou um pouco disso lá no livro da abundância. Se vocês não viram os vídeos, podem voltar lá para ver. Se o progresso e o crescimento terminam com a destruição do ecossistema, o custo será cobrado não apenas dos morcegos vampiros, das raposas e dos coelhos, mas também dos sapiens. Uma desintegração ecológica causaria ruína econômica, tumulto político e a queda do padrão de vida humano, e poderia ameaçar a própria existência da civilização humana. Então, como eu dizia antes, essa crise, ela é eminente, né? E aí a monja, esse dia eu estava vendo um podcast da Monja Coen, e aí ela dizia que ela acredita, né, no ser humano, assim como eu também acredito que a gente ainda vai se salvar, porque nós temos um instinto de sobrevivência. E aí o entrevistador falou assim, mas monja, ninguém tá fazendo nada. E aí ela responde, porque ainda não tá sufocando. Então, embora a gente já tenha aí vários sinais, principalmente climáticos, né? Vocês acham que terremotos, chuvas em excesso acontecem do nada, por acaso? Não, isso é efeito da nossa crise climática, sim. Então, é preciso que a gente tome uma atitude. E aí tem um livro do Siddhartha Ribeiro que ele fala, né, o Sonho Manifesto, 10 exercícios para um otimismo apocalíptico. Então ele traz algumas ideias, né, do que a gente deveria já estar fazendo para salvar a humanidade.
né? Sempre pensando nessa questão de qual é o meu lugar do mundo, qual é o meu papel, o que que eu posso fazer para contribuir na sociedade. É bem interessante esse livro, eu já li, mas fica aí a recomendação. Eu vou continuar aqui lendo para vocês. É complicado isso, porque é o que a gente está vivendo agora, então, assim, ao mesmo tempo que é simples a compreensão, é difícil, né, compreender que a gente está nesse ponto crítico, né? Vou ler aqui o trechinho para vocês, aqui veio essa frase agora aqui. Ninguém sabe se a ciência será sempre capaz de simultaneamente salvar a economia de congelar e a ecologia de ferver. É como um ritmo, e como o ritmo só acelera, as margens de erro continuam a se estreitar. Se antes era suficiente inventar algo espantoso uma vez por século, hoje temos que arranjar um milagre a cada 2 anos. Deveríamos também nos preocupar com o fato de que um apocalipse ecológico teria consequências diferentes para diferentes castas humanas. Não existe justiça na história. Isso também é um capítulo lá do Sapiens, tá, gente? Não existe justiça na história. Quando ocorre uma catástrofe, o pobre sempre sofre mais do que o rico, mesmo que tenham sido os ricos os causadores dessa tragédia. Então, além de tudo isso, a gente tem a crise social, né? A desigualdade social. Então, os ricos que estão lá no poder, eles continuam consumindo, produzindo, fazendo a gente produzir, né? Porque os pobres é que produzem os bens para eles, né? E aí, você pode me perguntar, e os pobres, por que eles não estão se manifestando? E o autor, ele responde isso. E quanto aos pobres, por que não estão protestando? Se e quando o dilúvio chegar, caberá a eles todo o ônus. Contudo, também serão os primeiros a arcar com o ônus da estagnação econômica. Em um mundo capitalista, a vida dos pobres só melhora quando a economia cresce. Daí ser improvável que eles apoiem quaisquer medidas para reduzir futuras ameaças ecológicas que se baseiam na diminuição do ritmo atual do crescimento econômico. Proteger o meio ambiente é uma ideia muito boa, mas os que não conseguem pagar o aluguel estão muito mais preocupados com o cheque especial do que com o derretimento das coberturas de gelo. Então, olha só, o que acontece, né? É muito fácil, né, assim, a gente ter essa visão dessa crise que a gente está, da crise climática, da nossa condição de vida, entender que cada um está no local, que tem essa desigualdade toda, mas é muito difícil se você está pensando na sua necessidade básica. Lembra, a gente já viu a pirâmide de Maslow lá no livro da abundância, né? Então, ela é dividida em 5 níveis. O primeiro nível é da fisiologia, depois o da segurança, o social, a estima, e só então lá no topo da pirâmide tem a autorrealização, que é quando a gente começa, né, na estima e na autorrealização, que a gente começa a expandir a nossa consciência, a se preocupar com esses outros tipos de problema. Mas se eu não tenho ali as minhas necessidades básicas garantidas, não adianta, gente. Eu ouvi um vídeo ontem, né, que a pessoa fazia uma reflexão falando sobre buscar a Deus, né? Mas aí ele falava assim, mas se você prender a sua respiração por 2 minutos, você vai pedir por Deus ou por ar, né? Então, a mesma questão nesse sentido da economia também. Se eu não tenho dinheiro para comprar um prato de comida para almoçar, eu vou pensar se a floresta está sendo desmatada, está sendo destruída. Eu não consigo, com fome a gente não raciocina. Então eu só vou evoluir, né, nessa pirâmide de necessidades à medida que eu tenho as minhas necessidades fisiológicas garantidas, depois à medida que eu tenho mais segurança, e o que nos traz segurança é o trabalho, são as relações, e depois que eu vou evoluindo para o social, para a comunidade, depois para a estima. Então é um processo, mas eu não evoluo nesse processo se eu não tiver o mínimo garantido. Então os pobres, eles não vão se rebelar nesse momento porque eles têm uma necessidade primordial. Então o que acontece? A gente precisa adquirir consciência, e quem pode estar adquirindo essa consciência e procurar mudar, né? Quem já tem essas necessidades básicas garantidas. Então eu, no caso, né, eu estava
Vocês sabem, né? Eu tenho falado isso para vocês, eu vivo aqui os meus conflitos internos, já não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso, que eu tô fazendo terapia, que é difícil você trocar o pneu furado com o carro andando, e assim é a vida, não dá para você falar, vida, para aqui um pouquinho que eu vou resolver uns problemas aqui. Não, a vida continua. Então a gente tem, hoje eu, Rosângela, tenho uma condição de vida mínima, né? Então a minha pirâmide ali, né, o primeiro e o segundo nível, eles estão garantidos, o terceiro nível tá ali em processo. Então eu tô indo eu tô caminhando para essa autorrealização aí, para esse estado de consciência de me preocupar não só comigo, mas com o mundo e os outros, e como que como que a gente pode resolver essas questões. E aí o autor, ele fecha o livro falando ele fecha o livro, não, fecha esse capítulo falando sobre a corrida dos ratos, né? E o que é a corrida dos ratos, né? Nada mais é essa forma que a gente vive. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 músicas para vocês, né? Vou deixar uma música do rapper Rodrigo Oji, que é a Corrida dos Ratos mesmo, que ele fala sobre a Cidade Cinza, né? O nome do disco, faltou agora o nome completo, mas assim, é uma música de 10 anos atrás. E vou deixar a música também Ouro de Tolo, do Raul Seixas, que é uma música que acabou de completar 50 anos, e de como o homem já raciocinava sobre essas questões, já tinha pensamentos sobre essas questões da crise moderna, assim, né? Ele começa, né, o Ouro de Tolo: eu devia estar contente, pois eu tenho um bom emprego, né? Tenho um carro, ganho 4.000 cruzeiros por mês e comprei um Corcel 73, né? Então, 50 anos, nós estamos em 2023, então ele comprou um carro do ano naquela época. E ele devia estar contente por ter tudo isso, no entanto, não está. Né? Então, como a gente disse lá no começo desse capítulo, a angústia, a crise existencial é muito maior do que se havia antigamente. Mas por quê? Porque nós estamos esvaziados de sentido, né? A gente abriu mão do significado e do sentido por poder. Aí eu vou ler o último trechinho para vocês desse capítulo e deixo vocês aí com essas frases, com essa fala da Aliança Moderna. Por isso, a modernidade tem de trabalhar arduamente para garantir que nem indivíduos humanos, nem a coletividade humana tentem abandonar a corrida, a despeito da tensão e do caos que ela cria. Para tal fim, a modernidade sustenta o crescimento como um valor supremo em prol do qual devemos fazer todo o sacrifício e arriscar-nos a qualquer perigo. No nível coletivo, governos, empresas e organizações são incentivados a medir seu sucesso em termos de crescimento e a temer o equilíbrio como se ele fosse o diabo. Em nível individual, somos inspirados a aumentar constantemente a nossa renda e elevar o nosso padrão de vida. Mesmo se você estiver bem satisfeito com suas condições atuais, deve se empenhar por mais. Os luxos de ontem tornam-se necessidades de hoje. Se houve um tempo em que você viveu muito bem em um apartamento de 3 quartos, um carro e um computador, hoje você precisa de uma casa de 5 quartos, 2 carros e um punhado de iPods, tablets e smartphones. Então, essa é a corrida dos ratos. Então, a gente tá lá naquela rodinha, né? O ratinho não fica lá correndo naquela rodinha. E aí você corre, mas você não chega a lugar nenhum. Então a gente está sempre trabalhando para ganhar mais, para comprar mais, para pagar as nossas dívidas, mas a gente não está chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente vive no automático, porque a gente não para raciocinar, porque a gente não para pensar, mas eu preciso de tudo isso? Eu preciso? É necessário? Se uma casa de 2 cômodos para mim está suficiente, para que eu preciso de uma casa de 5 cômodos? Se um carro popular me leva para onde eu preciso, por que eu preciso de um carro super cheio de coisas? Eu já passei por todos esses processos, tá, gente? Então tenho um pouco de propriedade, né, para vir falar aqui com vocês, porque eu vivo essas questões, né? Eu comprei a Nossa, gente, já faz 5 anos. Há 5 anos atrás eu comprei um carro todo moderninho, cheio de coisas, carro zero e tal. Fiquei toda deslumbrada. E aí aquele carro todo moderno, todo cheio de coisas, não me satisfazia. Porque ele tinha uma frente baixa e todo buraco que eu passava, eu arrastava a cara dele. E aí, assim que eu quitei,
eu troquei por um outro carro mais simples, mas que me leva onde eu preciso, né? Ele não tem todas aquelas coisas que tinha o outro carro, mas ele me leva onde eu preciso. Então eu passei por esse processo, eu tenho aí um pouquinho de propriedade para falar para vocês sobre isso. E aí vou fechar com a última frase aqui desse capítulo. O que então resgatou a sociedade moderna do colapso? O gênero humano foi salvo não pela lei da oferta e da procura, mas sim pela ascensão de uma nova e revolucionária religião, o humanismo. Então, o nosso próximo capítulo, o capítulo 7, é a Revolução Humanista. Gente, como vocês sabem, eu estou tomando parte desse livro a cada capítulo que eu compartilho com vocês. Então, eu ainda não li nada do capítulo 7, mas o que eu posso adiantar já para vocês é que ele tem 60 páginas, então provavelmente ele vai ser dividido, diluído aí em vários vídeos, mas que vai ser importante, né, para a gente raciocinar sobre isso, sobre o humano, né? O humanismo. Será que a gente está mesmo mais humano? Será que a gente está mesmo buscando mais sentido para superar essa crise da modernidade? Não sei. Mas pensem aí, pense como vocês estão vivendo, pense se vocês precisam de tudo que vocês estão correndo atrás, se tem algum sentido mesmo correr tanto, viver nessa correria, né? Porque tudo que a gente conversa com as pessoas fala, e aí, como que tá a correria? Ah, é corrido, não tem tempo para nada. Então, vale a pena essa vida? É a vida que vale a pena ser vivida, como diz o professor Clóvis de Barros Filho? Né? Vamos ficar aí com esses pensamentos. Um beijo e até o próximo vídeo.